Fala aí pessoal, seja bem-vindo à aula 8 sobre conceitos e sistema de informação gerencial. E quem fala é o professor Ronaldo. Se você perdeu as aulas anteriores, aqui em cima nós temos um card, que irá direcionar você tanto à aula 7 como a uma playlist com algumas aulas. Então seja bem-vindo, aqui eu irei abrir para vocês um slide e nós iremos continuar a nossa aula. Agora iremos falar sobre hardware. Hardware, basicamente o que é hardware, Quando nós falamos em hardware, normalmente pensamos na aula de TI, no curso de informática. Porém, como falamos em técnico em administração, qual a importância? Um gerente de departamento, o proprietário de uma empresa, independente do tamanho desta, ou até mesmo um gestor de uma cooperativa, não precisa ser expert em informática, não precisa. Mas ele precisa saber o suficiente para se tornar um consumidor eficaz de sistema de informação. Tem que saber, é necessário. Já foi dito até em aulas anteriores, Ou seja, precisa de conhecimento e habilidades mínimas para saber quais perguntas deve fazer e, ao mesmo tempo, entender as respostas ao negociar, por exemplo, um computador. Porém, nós iremos utilizar o computador como ferramenta aqui nesse sentido, não simplesmente vender. Mas aqui a importância é dizer que há necessidade sim de conhecermos o computador. E hardware é o seguinte: hardware normalmente é um dispositivo físico ou um conjunto de unidades que recebe dados como entrada, transforma esses dados e executa em um programa armazenado e envia as informações para diversos dispositivos. É basicamente o que nós já falamos desde o início sobre input, processamento e output. Por hardware, entende-se um conjunto formado por equipamentos empregados em um sistema de informação, ou seja, podemos dizer que o hardware designa os diversos dispositivos que compõem o sistema de computador. Ponto. O computador também possui componentes de entrada, de processar dados, armazenar e saída de dados, como já falamos. Aqui nós temos um esquema que mostra basicamente como funciona um hardware dentro de um computador ou dentro de um sistema de informação gerencial. Normalmente aqueles 3 pontos que eu falei, entrada, processamento e saída. Nós temos dispositivos como, por exemplo, de armazenamento, que é o disco magnético, disco óptico ou fita magnética, que é o HD, o tradicional que conhecemos, Embaixo aqui na questão de entrada nós temos teclado, mouse, scanner, leitor de código de barra e microfone. E no processamento temos CPU, memória principal, cartões para funções especiais, isso depende do sistema que iremos criar. E para a saída nós temos o monitor, impressora, alto-falantes, projetor de slide e plotter e assim por diante. Então o hardware tem basicamente essas funcionalidades e você como técnico em administração deve conhecer sim. Se você fala, eu não gosto muito de informática, infelizmente tem que se adaptar porque manda hoje no mercado, Tem que ter pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre hardware e software que iremos falar na próxima aula. A unidade de entrada ou hardware de entrada é formada pelos equipamentos que permitem envio de sinais do computador. Este dispositivo permite às pessoas que comuniquem com os computadores. Tem-se que os hardwares de entrada são usados para 3 tipos de tarefas, Controle, entrada de dados ativa, entrada de dados passiva. Por controle, entende-se o dispositivo de entrada por uma pessoa. O objetivo de controlar é alterar as funções e ações do computador. Temos o uso do mouse para acessar um determinado ícone na tela do computador. Por entrada ativa, entende-se o uso de dispositivos de uma pessoa para alimentar dados em um computador, como por exemplo, temos o uso do teclado. A entrada de dados passiva ocorre quando o computador recebe informações sem a participação ativa de uma pessoa. Neste caso, por exemplo, temos sistemas de cobrança eletrônica de pedágio, nos postos de pedágio e assim por diante. São alguns tipos, O quadro apresenta tipos de entrada aqui, Por exemplo, tipo de dispositivo de entrada. Nós temos teclado, dispositivo de apontamento, leitor de texto formatado, dispositivo de captura de imagem, instrumentação, sensor. Então aqui tem as funções de cada um desses pontos aí. Tecnologia de entrada de dados. São diversas tecnologias de dispositivos de hardware de entrada de dados que têm sido utilizadas hoje para facilitar o processo. Aqui eu irei descrever alguns, Descrever algumas ferramentas, Por exemplo, nós temos aqui o teclado, processamento de dados, ponto de venda, dispositivo de apontamento. Iremos falar sobre alguns desses que é utilizado bastante nas empresas, como por exemplo, mouse, trackball, joystick, light pen, touchscreen e track point. São alguns dos tipos. E esses também aqui, leitor de texto formatados, como código de barra, leitor de caracteres de tinta magnética, leitor sensível a marcas, que é para carimbar, Dispositivo de captura de imagem, como por exemplo scanner, câmera fixa digital, filmadora de vídeo portátil, são alguns tipos. Tudo isso aqui são utilizados em algumas empresas. Instrumentação, por exemplo, mídia, instrumentos musicais, controlador de robótica, sensores como microfone, receptor eletromagnético,
sensor de pressão, detector químico, termômetro. Esses dispositivos são todos dispositivos de entradas, né, que podemos encontrar em a grande maioria das empresas, e é importante a gente saber o que é cada um desses daí. Por exemplo, teclado todos nós conhecemos, né? Entrada de dados mais populares, consiste em um gabinete plástico metálico. Aqui está uma descrição sobre ele. Dispositivo de apontamentos, isso aqui iremos falar sobre cada um de modo específico. O mouse, já conhecemos o que é, mais popular, coloca-se rolando sobre um tampo de mesa, outra superfície e faz apontamento. Pronto. Agora o que é trackball? Difere um pouco do mouse no sentido que o usuário gira um dispositivo em vez de movê-lo. Então é como se fosse uma bolinha, né? Trackball. Os mouses anteriores ele tinha aquela bolinha mais pesadinha, não sei se vocês recordam. O touchscreen é uma tela sensível. Todos nós temos celulares que eles são em touchscreen, né? Utilização de computador, tocando na superfície da tela, no monitor de vídeo assim por diante. São alguns computadores hoje modernos, até em supermercados, por exemplo, em restaurantes, né? Restaurante, exatamente. E a Light Pen é uma caneta de luz ou caneta ótica, consiste em um dispositivo que transmite um raio de luz para um sensor transparente que reveste a superfície de uma tela de computador. Como, por exemplo, passador de PowerPoint de apresentação. E um joystick, né, um dispositivo de pilotagem. Por que eu estou mencionando esse tipo de dispositivo? Porque é importante conhecermos esse tipo de dispositivo, porque poderíamos criar um sistema voltado para cada um deles. Como assim? Por exemplo, imagine você criar um sensor de apontamento com um Light Pen que fica posicionado em um canto da sua empresa, onde tem entrada de funcionários. E ali com um único cartão, por exemplo, posto no bolso ou até mesmo num crachá do funcionário, ele marca a entrada e a saída dos funcionários dentro da empresa. O trackball, ou até mesmo aqui o joystick, serve para monitorar uma webcam, por exemplo. Que você conecta em uma posição estratégica da sua empresa, do seu negócio, do seu comércio, e ali você pode visualizar tudo que está sendo executado, simplesmente utilizando um celular com a função touchscreen, que você pode movimentar esse joystick de forma automática. Então, uma vez que nós conhecemos a programação do joystick com touchscreen, podemos criar uma webcam, né, portátil, e dentro do nosso bolso, em qualquer lugar do mundo que tenha acesso pela internet, podemos visualizar tudo que está sendo feito dentro da nossa empresa. Então, são algumas das ideias, né, que podemos ter, por isso a importância de conhecermos esses dispositivos. Aqui nós temos leitores de texto formatados, dispositivo de leitura magnética, por exemplo, aquelas maquininhas, né, leitura de código de barra e assim por diante. Dispositivo de captura de imagem, dispositivo coletam dados a partir de imagem refletiva em raio de luz, como por exemplo a webcam, como foi dito, filmador de vídeo, câmeras fotográficas e assim por diante. A instrumentação, em relação à instrumentação, temos a alimentação de um computador através de um dispositivo que produz saída elétrica. Temos um teclado de piano, uma guitarra elétrica, equipamentos para enviar sinais quando o instrumento é tocado. Pode processar os sinais para registrar as notas que foram tocadas, por exemplo. Qual a utilidade, qual a serventia, né, de utilizar um dispositivo como esse? Pode sim, depende do tipo de empresa que você tenha. Sensores. O sensor mais conhecido é de movimento, calor, né? Sensor utilizado para a segurança da empresa. Tecnologia de processamento de dados. Nós temos o CPU, que é a unidade central de processamento, né? Que é basicamente o computador, o CPU mesmo, o processador. Então, aqui mesmo nesse canal, no canal de Ronaldo Neres, nós temos algumas playlists ou algumas disciplinas voltadas a cada um desses pontos aí. Aqui estou dando um apanhado e mostrando a importância de conhecermos hardware para a questão do curso técnico e administração, tá bom? Mas cada detalhe está no nosso curso específico, no curso de informática, que eu também sou professor. Então aqui nós temos a adquirir um computador, entender qual a capacidade de processamento, todas essas informações. Também tem uma playlist aqui já no nosso canal. São utilizados o seguinte prefixo, né? Aqui também tem aqui terabyte, megabyte e assim por diante. Também aqui nesse canal nós temos. Aqui estou todo no apanhado e mostrando, como eu já disse, a importância de conhecermos hardware para o nosso segmento. Alguns hardware já foi mencionado. E tipo de armazenamento, como por exemplo HD, pendrives, tudo isso aí é importante para criarmos backup de todas as informações que tem dentro dos nossos computadores, né, da nossa empresa. Um caixa, um computador de administração e assim por diante.
Aqui temos também o não volátil, o armazenamento volátil, tipos de dispositivos, né, que acumulam um chip, como por exemplo cartão, memória cache e tal. Tudo isso aqui, pessoal, eu estou divagando porque já foi mencionado, né? Porém, esse material tem que ser apresentado a vocês. Já foi mencionado não, tem aulas aqui nesse canal falando especificamente sobre isso aqui. Memória ROM, nós temos tipo de memória, dados, instruções e assim por diante. E alguns tipos de dispositivos de armazenamento secundários, por exemplo, disquete, disco rígido, CDs, DVDs, os próprios pendrives, são alguns tipos. E também HD, CD-ROMs, DVD, tecnologia de saída, como vou mencionar aqui agora daqui a pouco, né? Por exemplo, vídeos, uma tela, ou até um PowerPoint, apresentação e assim por diante. A maioria dos computadores de mesa tem, né? Questão de vídeo. Saída impressa, como impressora, como dispositivo, como slide e assim por diante. Dispositivo de saída robótica. Esse aqui é um ponto importante que deve mencionar. Nós podemos até utilizar, por exemplo, nesse tipo de saída temos os dispositivos de saída robótica movem-se fisicamente em resposta a um sinal do computador. Ou seja, são dispositivos que permitem a emissão de sinais interpretados por outro sistema. Usualmente um dispositivo de robótica interpreta uma saída em código digital de computador como sinal para ligar, desligar ou desacelerar um motor. Então, em empresas de grande porte, podemos criar até mesmo programação para alguma esteira ou algo nesse sentido, que possa otimizar um pouquinho mais do que está sendo desenvolvido lá. Esse é um ponto importante que devemos mencionar aqui. Os outros pontos são pontos que todos conhecemos já na teoria, né? A grande maioria já conhece, HD, dispositivo para imprimir como impressora e assim por diante, e a necessidade dentro da empresa. Mas a parte de robótica é importante mencionar. Por quê? Porque algumas empresas há necessidade de otimizar o sistema de produção, até de contagem. Podemos utilizar algumas ferramentas como o Arduino, por exemplo, para otimizar quando algum funcionário entra, por exemplo, em uma sala e o Arduino acende a luz automática dessa sala. Quando quando o funcionário sai, automaticamente a sala também apaga a luz. Então, é algum tipo de saída robótica, alguns sinais podemos criar também. E irei fazer em breve uma playlist só com algumas programações para Arduino. Então, mas aqui não é específico do curso de vocês, mas se tiverem curiosidade, eu deixarei aqui também no canal, você pode pesquisar depois. Pois bem, aqui são alguns pontos, né, mencionados sobre a questão de hardware. É importante termos o conhecimento, como foi dito, não precisa ser expert, por isso que eu não aprofundei em alguns pontos, mas é importante termos o conhecimento sim de hardware, que é fundamental no trabalho do administrador. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.